Em seguida, Jesus fala, depois de ter dado esses sinais, ele vai falar não somente da destruição do templo, mas da sua vinda e do fim do mundo. Esses assuntos estão misturados numa mesma resposta e nem sempre é fácil separá-los. Nós já vimos então sobre a destruição do templo, os sinais do período chamado princípio das dores, e vamos ver agora esse período que Jesus chama da grande tribulação. Note que ele vem em sequência. Olha o que Jesus diz aqui, Marcos 13, 14 a 23. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado não desça nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo. Jesus não está se referindo àquele período que ele acabou de descrever, os sinais que ele deu, mas um período que vem depois, que é a intensificação, é a sequência. Primeiro vem o princípio das dores, depois a tribulação, que é o momento mesmo, não é? Aqueles dias, ele diz aqui no verso 18, 17, coitada das grávidas, 18, ore para que não aconteça no inverno, 19, aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Se Deus não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ou ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Ou seja, eu não deixei de fora nada que vocês precisassem saber. Tudo que vocês precisam saber, eu disse. Então, por isso que esse sermão é importante, porque o próprio Jesus declara que aqui estão os pontos centrais, tudo aquilo que nós precisamos saber com relação à segunda vinda dele. Bom, ele diz que o sinal da grande tribulação é o aparecimento do abominável da desolação, que está aí no verso 14, quando virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar. Jesus está citando o livro do profeta Daniel, capítulo 9, verso 27, capítulo 11, verso 31 e capítulo 12, verso 11. Quando o profeta Daniel disse que haveria de se levantar um que ele chama o abominável da desolação, que haveria de fazer cessar o sacrifício e que haveria de afrontar o povo de Deus, haveria de se sentar no lugar de Deus e parecendo como Deus. Isso o profeta Daniel havia falado séculos antes de Cristo Jesus. Os estudiosos da nossa linha, da linha que eu adoto, eles dizem que essa figura escatológica se manifestou ou se manifestará em 3 períodos na história. Primeiro, Antíoco IV Epifânio, rei Seleucida, que dessacrou o templo de Jerusalém 150 anos antes de Cristo e cerca de 350 anos depois de Daniel, conforme Daniel havia profetizado. Então aquela profecia de Daniel da chegada da abominação nas asas da desolação, aliás o contrário, a chegada da assolação nas asas da abominação, isso teria se cumprido 3 séculos depois dele, quando esse rei que estava dominando sobre todo o mundo e sobre a Palestina, mandou que se edificasse um altar a Zeus, rei romano, ali no templo de Jerusalém, e sacrificou um porco no altar. Não é? Assim, coisa que para o judeu era absurdo, não é? Era absurdo. Então, entende-se que foi ali. Só que agora Jesus usa aquela passagem de Daniel para se referir à destruição de Jerusalém. Porque se você abrir em Lucas 21, que é o equivalente do sermão escatológico em Lucas, Lucas diz assim, quando porém no verso 21, 20, quando porém vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Lucas interpreta Marcos, e Marcos registrou ipsis literis o que Jesus disse. Quando vocês virem o abominável da desolação. Lucas, escrevendo depois de Marcos, interpreta as palavras de Jesus e entendeu que o abominável da desolação viria por ocasião da destruição de Jerusalém. Então já é um segundo cumprimento. Só que quando Jesus descreve o que vai acontecer nesse período, a gente percebe que ele está falando de alguma coisa mais na frente ainda.
porque não aconteceu tudo, não é, com a mesma intensidade que Jesus, com a mesma intensidade lá na destruição de Jerusalém. Então, a interpretação é que esse abominável da desolação, primeiro é o rei Antíoco, segundo, a destruição de Jerusalém e também agora a antecipação do anticristo ou o seu reinado, que ainda haverá de se manifestar, conforme Paulo fala, o homem da iniquidade, por exemplo, João fala do anticristo nas cartas e também no livro de Apocalipse, embora não usando esse nome. O cerco de Jerusalém. Jesus usou a profecia de Daniel como se aplicando ao cerco de Jerusalém, já mencionei isso aqui. Quando virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, vocês estão vendo no texto aí, como Lucas interpreta dizendo, quando virdes Jerusalém sitiada de exércitos. Então, a aplicação que Jesus dá é isso aí. Em seguida, aqui tem uma gravura, né, de um afresco do arco de Tito existente em Roma, que mostra aí os exércitos levando o candelabro, todos os utensílios do templo que eles saquearam, né, quando destruíram Jerusalém. O anticristo, então, é o que nós queremos entender aqui no verso 14, que esse abominável da desolação, ele é uma referência final, antecedida pela destruição de Jerusalém, pelo Antíoco Epifânio. O anticristo é o terceiro, é a terceira aplicação final dessa profecia. Aqui Jesus diz que quando ele surgir, quando aparecer o abominável da desolação, vai dar início a um período que Jesus diz que é de grande tribulação, que nunca houve igual no mundo. E com certeza nada houve igual antes aos judeus, lá no dia da invasão de Jerusalém. Mas houve coisa igual ou pior depois. Por exemplo, sob Hitler, 5 a 6 milhões de judeus foram exterminados no Holocausto, cruelmente assassinados em Auschwitz, Mauthausen e Dachau. Ele diz que essa grande tribulação, preste atenção nisso aqui, se encerrará com a sua vinda em glória. Volta para o texto comigo, do verso 14 até o verso 23, ele descreve essa grande tribulação, que começa com o aparecimento do anticristo. E ele diz no verso 24, mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, então vocês verão o Filho do Homem vindo das nuvens com poder e glória. Ou seja, a grande tribulação antecede a vinda de Cristo. Está colada, a ponto de Jesus dizer, naqueles dias, depois da referida tribulação, o Filho do Homem voltará. Então, é óbvio que Jesus, ao falar da abominação, da desolação, tinha um cumprimento imediato, que era a destruição de Jerusalém, mas ele também estava olhando para o futuro, para esse período que a gente chama de o período da grande tribulação, que antecede a sua vinda. Então, esse período da grande tribulação, pode passar aí, vamos para a segunda tabela da grande tribulação, é um evento... O que é que nós podemos aprender aqui de Marcos 13, de 14 a 23? É um período curto, mas de intenso sofrimento sobre todo o mundo, sofrimento sem igual. A igreja perseguida intensamente à beira da extinção, por isso que Jesus disse que se esses dias não forem abreviados, ninguém se salvaria. Ele é abreviado por causa dos eleitos de Deus, o que prova que a gente vai sim passar na grande tribulação, visando provar o povo de Deus e punir os ímpios e precedendo a vinda de Cristo. Eu sempre achei melhor estar preparado para enfrentar a grande tribulação e ser arrebatado antes, se eu estiver errado na minha interpretação, do que eu achar que eu vou ser arrebatado e eu entrar na grande tribulação desprevenido. Então, eu acho a minha posição mais segura. Acho mais segura. Se eu estiver errado, menos mal. Não é? Então, essa é a segurança do amilenismo, né, nessa hora aqui, de que não tem arrebatamento antes de grande tribulação. É curioso que Jesus não fala aqui, não é? E ele disse, tudo vos tenho dito. E um evento tão glorioso como esse, o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, não poderia faltar nesse sermão, quando Jesus está encorajando os discípulos e preparando-os para o que haveria de vir. Bom,
as orientações. O que é que eles deveriam fazer quando visse Jerusalém cercada de exércitos? Então ele dá aquelas orientações que quem estiver no campo não volta para casa, quem estiver no eirado não entra em casa para tirar as coisas, as grávidas vão sofrer nesse dia, ora para que não seja no inverno, quando a fuga se torna mais difícil. Eles deveriam fugir porque esse seria um período de grande sofrimento que viria sobre todo o mundo. Lembre que ele está descrevendo tanto a destruição de Jerusalém, como o período da grande tribulação. Eu, com a minha esposa, nós tivemos o privilégio de ir até a Suíça, visitar os Alpes, e o meu sogro, o pai dela, mostrou um fenômeno interessante quando você está subindo aquelas montanhas, aquelas estradas tortuosas ao redor das montanhas. Tem uma certa altura que você olha assim e você vê uma montanha só. E ele me então lembrou daquela ilustração clássica, né? À medida que o carro se deslocava, aí a gente percebeu que era uma montanha atrás da outra, mas da perspectiva que a gente estava, parecia que era uma montanha, quando na verdade era uma cordilheira. Então a profecia bíblica é muito parecida com isso. O profeta via o monte, ele descrevia o que ele estava vendo e às vezes não tinha consciência de que estava descrevendo 2, 3 eventos que todos que eram descritos como se fosse uma coisa só. Então, quando Jesus está falando aqui a semelhança dos profetas do Antigo Testamento, essa grande tribulação se referia em primeiro lugar ao período da destruição de Jerusalém, o sofrimento dos judeus daquela época, e atrás, e como um monte maior, está a vinda do anticristo que antecede a chegada do Senhor Jesus. Se Deus não aliviasse aquilo ali, nenhum se salvaria por conta do sofrimento. Note então, ele diz, não se iluda pelos falsos profetas, dizendo que chegou o fim do mundo, eles vêm fazendo sinais e prodígios para autenticar as profecias. Os cristãos têm que estar sobre aviso, porque, diz Jesus, a minha vinda vai ser muito clara e vai ser pública. Como eu disse, note a ausência de qualquer esperança baseada no arrebatamento secreto e também qualquer referência a um mundo convertido pela pregação e vivendo em paz. Ao contrário, o que Jesus está falando aqui é que vai ficar pior. Vai ficar pior, né? E eu, às vezes, fico brincando com os meus amigos que são amilenistas também, acontece alguma coisa errada no mundo, aí todo mundo, que droga, que ruim, né? Eu digo, mas você não é milenista? É daqui para baixo, é pior, não vai melhorar nada não, né? E às vezes a gente fica com aquela esperança, querendo que o mundo melhore, dias melhores. Pelo que Jesus está falando aqui, amigo, princípio das dores e grande tribulação. O mundo não se conserta, o homem não dá jeito ao mundo, e é esse o ponto do sermão escatológico, é mostrar a incapacidade do homem de resolver os seus problemas, de se redimir, de viver em paz, de estabelecer uma sociedade justa e em paz. Isso acontecerá quando o Rei da Paz voltar, mas antes disso não.